Olá! Mais um vídeo do canal Saúde Black, que é um canal de saúde com enfoque nas questões raciais. Hoje a gente vai estrear um quadro novo. Chama-se Cabeça de Nega, onde eu vou conversar um pouco com vocês sobre as reflexões, sobre as coisas que estão dentro da cabeça dessa preta aqui. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no Saúde Black e me segue lá no meu Instagram, tá? Pra você não perder nada, certo? @faria.ursula. Eu preciso que vocês me sigam lá no Instagram e também se inscrevam aqui no canal, porque tem algumas informações que eu só coloco aqui no canal e tem outras informações que eu só coloco lá no Instagram, pra você não ficar de fora, não perder nadinha do que tem na cabeça dessa preta, certo? Bom, hoje a gente vai pensar, né? Deixa eu falar primeiro por que eu resolvi fazer isso, né? Porque às vezes eu tô gravando vídeos pra vocês e me vem várias ideias na cabeça, né? Você sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias. E aí nem sempre essas ideias condizem com os assuntos que eu tô tratando no momento, né? No momento a gente tá refletindo, vamos continuar refletindo posteriormente sobre a questão da saúde das pessoas que vivem em situação de rua, né? Mas paralelo a isso, eu tenho outras ideias, né? E o Cabeça de Nega é uma tentativa de deixar as ideias fluir naturalmente, né? Que as ideias surjam, que as ideias venham, né? No máximo, fazer algumas anotações, alguns tópicos no caderno. E a partir desses tópicos, ou a partir de uma leitura, ou de mais de uma leitura, né? A gente vai refletir. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a preta acadêmica, né? Existem coisas que só quem é preta passa. E eu digo preta mesmo, porque as opressões que os homens negros vão sofrer dentro da universidade não são exatamente as opressões que as mulheres negras vão sofrer, né? Faz muito tempo que eu quero falar sobre isso, né? A ideia não é falar da minha trajetória acadêmica, mas de trazer alguns tópicos que sejam comuns a outras mulheres negras, né? Bom, vamos lá. A primeira estranheza que uma preta sente ao entrar na academia, o primeiro choque é da arquitetura, né? E aí eu dou o meu exemplo, mas acontece com outras pessoas pretas, né? Eu me formei numa universidade federal, só que a universidade onde eu me formei, ela tem uma arquitetura muito luxuosa, né? É aquela coisa assim, ó, o banheiro é quase do tamanho da casa de muitos alunos inteira, né? Parece o banheiro de shopping, né? A biblioteca é gigantesca, existem mármores, né? Na universidade onde eu me formei tinha até jardins suspensos. Então, para quem é da quebrada, para quem é de periferia, isso é tudo muito assustador, né? A própria arquitetura faz com que essa pessoa preta ache que aquele ali não é o ambiente dela, ou que não é adequado para ela, né? Na verdade, a pessoa preta na universidade, ela sempre se sente como se ela fosse uma peça fora do lugar. E vai ser o racismo que vai fazer isso com ela, né? O racismo estrutural, né? Que vai se utilizar, como diz o professor Silvio Almeida, no seu livro Racismo Estrutural. É esse racismo que vai se utilizar das instituições para operar, né? E a universidade, ela é uma instituição. Ela é uma instituição que modela saberes, que modela conhecimentos, onde essas opressões vão se dar, né? Tanto de maneira velada, e o professor Silvio aqui traz uma diferenciação entre o racismo individual, o racismo estrutural e o racismo institucional. Sendo que essa pessoa preta, quando ela está dentro da universidade, ela vai passar por esse racismo institucional, que ele é de uma forma mais velada, mas acontece também dessa pessoa preta passar por esse racismo, né, no campo individual, quando ela entra em interação com essa pessoa racista, né? Mas, na verdade, quando a gente está falando de estrutura, quando a gente está falando de instituição, ele não se aplica diretamente a uma pessoa em si, mas sim em sistemas de poder, em sistemas de opressão, que vai tentar, né, levar, no caso que a gente está falando da universidade, né, essas ideias, esse racismo que também está nas ideias, um ideal de hegemonia, um ideal de branqueamento, né,
onde essa pessoa preta nunca se vê, né? Nem na bibliografia básica e nem na complementar. É, por exemplo, aquela pessoa preta da arquitetura que vão falar para ela sobre Oscar Niemeyer, sobre grandes arquitetos, mas não vão falar para ela sobre o arquiteto Tebas, que foi um grande arquiteto do período colonial, por exemplo, né? É aquela pessoa da área médica ou da área da saúde, como eu, que vai passar por toda a universidade sem que jamais digam para ela quem foi Neuza Santos Souza, quem foi Jurema Werneck. Há um apagamento das epistemes negras dentro da universidade. Há um apagamento do pensamento negro dentro dessa universidade. E aí, tudo que é exaltado é eurocêntrico e branco. Portanto, como essa pessoa negra não se vê, nem mesmo nas bibliografias, nada ali fala sobre ela, quando ela está no ambiente acadêmico. Nada ali diz quem é ela. Então, logo, essa pessoa não se sente inserida dentro desse contexto acadêmico. Bom, o segundo choque que essa pessoa negra toma é com relação às disparidades de ensino público e privado. E ela já sente isso nas disciplinas básicas. Na minha área foi assim, acredito que na área de muitas outras pessoas negras de outras áreas do conhecimento, como das exatas, como das humanas, também acontece. Antes da gente começar a falar das disparidades, eu gostaria de dizer que existem intelectuais negros em todas as áreas do conhecimento. E sempre existiu, né? O racismo científico faz com que as pessoas, mesmo dentro da instituição universidade, pense, e isso pode acontecer, infelizmente, até com os seus professores brancos, né? Que já partem da ideia de que você é inferior por você ser um componente da raça negra. E tudo que não é negro, tudo que seria eurocêntrico, europeu, seria superior, né? Quando uma pessoa negra está dentro de uma universidade e nunca é mostrado intelectuais negros para ela, isso é sim um epistemicídio, é a morte do pensamento negro. E aí essa pessoa nunca se vê. Todas as referências de intelectualidade que é mostrado para essa pessoa preta não é negra. Todas as referências são brancas e de preferência da Europa. Então, na própria bibliografia, na arquitetura, como eu estava falando, na própria bibliografia também essa pessoa preta não vai se vendo e não vai se sentindo inserida. Voltando para a disparidade, existe uma grande diferença, uma grande disparidade, né, entre o ensino público, que essa pessoa negra geralmente vem de escola pública, e o ensino de escola particular. Então, algumas coisas que são muito evidentes e básicas para uma pessoa não negra, que estudou a vida inteira em colégio particular e fala inglês desde que se entende por gente, para a pessoa negra não é. Então, essa pessoa negra, quando ela entra na universidade, ela tem que fazer um esforço 2, 3, 4 vezes maior para conseguir compensar aquele ensino deficitário que ela teve na escola pública, onde muitas vezes falta tudo, desde o papel higiênico no banheiro, como professores, né? Eu, por exemplo, na minha escola onde eu estudei, às vezes faltava professor de matemática, às vezes faltava professor de biologia, e eu tenho cadeiras dentro da minha área, que é a área da saúde, em que era muito necessário que eu tivesse essa base, né, de química, que são as cadeiras, por exemplo, de bioquímica, as cadeiras de biofísica, que você precisa ter uma base lá do ensino médio, que chama agora, lá do ensino médio, e você não tem. Enquanto que o seu colega, que tem um poder aquisitivo maior que o seu, não negro, tem, né? Existem cadeiras como genética, por exemplo, que a base, você precisava ter uma base boa de biologia. Na bioquímica, uma base boa de química. Na biofísica, que vai entender a física operando
né, dentro dos sistemas, né, do corpo, você precisava ter uma base de física. E assim por diante. E essa base, a pessoa preta de escola pública, geralmente, não tem. E aí, esse é o terceiro choque que essa pessoa preta vai ter, certo? Muitas vezes ocorre, né, uma distorção da linguagem do preto, como vai dizer, né, Lélia Gonzalez, do português, né, quando essa pessoa negra entra na universidade também. Eu lembro que aqui na minha casa, a gente veio do Rio de Janeiro, como vocês sabem, a gente mora aqui há pouco tempo, né, sempre se falou tauba, né. E aí eu lembro de uma vez os meus colegas falarem, como é que chama isso aqui? E eu falei tauba, né? E o certo para eles seria tábua, né? Talvez o meu irmão agora já tá no doutorado, talvez ele fale tábua. Mas aqui em casa sempre foi tauba. Foi a forma como a nossa mãe nos ensinou. E riam de mim na universidade porque eu falava tauba. Eu estava falando português. Sabe, na universidade também é imposto a goela abaixo a língua do colonizador. Tudo que você fala ou escreve tem que ser no português correto. E não só no português, né? Quem é de universidade pública vai se identificar comigo, né? A maioria dos artigos, pelo menos na minha área, tem que ser lidos em inglês. E isso já na graduação. Então, são duas línguas do colonizador que são impostas, né, para essa pessoa preta. Outra coisa que sempre acontece com o preto com a preta, é a questão da volta das férias. A viagem de férias, né? Aí chega lá um novo semestre e todo mundo pergunta, onde é que tu foi? Como é que foram as tuas férias? Teus colegas não negros, teus colegas brancos foram para Paris, para Roma, na Times Square, né? Foram para Nova York, correram no Central Park e você não foi nem ali em Quintão, que é uma praia que tem aqui, onde eu vivo no Rio Grande do Sul, que é de pessoas pobres. E aí você começa a se sentir uma estranha no ninho. Você começa, muitas vezes, a se achar um lixo. Mas o lixo, aqui, no Saúde Black, vai falar. Como dizia a nossa querida Lélia Gonzalez. E aí você não vai se sentir inadequada de nenhuma forma. É tão opressor, é tão difícil. É tão difícil. Outro papo que sempre tem. A origem dos nomes. Toda pessoa preta passa por isso. Ai, que origem é o teu nome? Ai, o meu é italiano, o meu é grego, o meu é árabe. E o teu? O meu é de África. Mas, como tudo que é valorizado para essas pessoas racistas é o que vem da Europa, o nome africano para eles não tem valor. Falando especificamente das mulheres negras, uma coisa que muitas mulheres negras passam na universidade, é que essa mulher nunca, eu disse nunca, é enxergada como uma mulher. Ou ela é hipersexualizada, e vão enxergar essa mulher apenas como um objeto sexual. Aliás, mulheres negras são vistas também como um objeto de estudo, e nunca como alguém que é o pesquisador, né? Importante a gente falar. Ou essa mulher vai ser apagada. Nós estamos no mês das mulheres, é importante que a gente diga isso, dentro da universidade. Ela vai ser vista como um homem. Eu lembro como se fosse hoje de um colega meu, que chegava, falava comigo, me dava um tapinha nas costas. Ou então ele me cumprimentava de um jeito assim e assim, que é um jeito que os homens se cumprimentam. Ele não precisava dizer pra mim, você não é uma mulher pra mim. O simples fato dele me cumprimentar daquela forma
já deixava claro e explícito que eu não era uma mulher. Certo? Esse racismo recreativo, né, também ocorre com essa pessoa preta, vamos falando aqui no caso da mulher preta, o tempo todo. O tempo todo fazem piadas, o tempo todo eles riem de você. E eles riem de você até o último momento, até o último minuto. Eu lembro como se fosse hoje da minha apresentação de TCC. A minha mãe estava presente. Não respeitaram nem a minha mãe. Tinha alguns colegas meus, alguns já eram inclusive formados, e outros estavam para se formar como eu, que riam o tempo todo da minha apresentação. Eu fiz um TCC, né, baseado em neurologia, que é uma área que eu gosto muito. Não tinha nada de engraçado. Eu estava falando de sinapses cerebrais. A pessoa preta na universidade, ela é ridicularizada o tempo todo. Você sente o tempo todo que não pertence àquele lugar. E é o racismo que vai fazer isso com você. Quando a gente está falando desse racismo estrutural operando por meio das instituições, né? Muitas vezes oportunidades muito importantes para a carreira dessa pessoa preta, ela não tem. Eu lembro quando eu estava na universidade, que agora não tem mais, né? Que tinha o programa Ciências Sem Fronteiras, né? Que era um programa que você estudava um período, né? Enquanto você estava na graduação em outro país. Você precisava ter notas altas, né? E eu lembro, assim, foi muito marcante para mim de uma menina branca que tinha notas menores que as minhas, sendo que um dos quesitos maiores dentro da minha universidade era ter nota alta. Eu lembro que eu tive notas maiores que dessa moça, né? Eu não tinha rodado, essa moça já tinha rodado, se não me engano, em 2 cadeiras, que também era um pré-requisito para você ir ou não ir, você nunca ter reprovado. E eu lembro que essa moça foi e eu não. E a princípio, como eu não tinha consciência racial que eu tenho hoje, eu não conseguia entender por que, com as minhas notas, eu não fui. O racismo institucional é aquele racismo que barra. Muitas vezes os professores já partem do princípio que você não tem cognição, que você não sabe escrever. Isso acontece com pessoas pretas. Quando você chega para fazer um TCC, as pautas da causa racial nunca são da área dos teus docentes. Nunca é da área de ninguém. Se você quiser estudar alguma coisa na saúde, por exemplo, acontece muito. Deixa aí nos comentários se vocês de outras áreas passam por isso. Se você quiser estudar alguma coisa referente à causa racial, muitas vezes você vai ter que fazer um mestrado, um doutorado numa área diferente da sua e se virar nos 30 para encaixar os dois conhecimentos da área que você é formado e da outra área, para que você possa estudar sobre as questões raciais. Né? Porque o pensamento negro é apagado. E além de tudo isso, você está estudando sem parar. Me veio uma coisa na cabeça agora. Já tô terminando, tá? Quando você tá na universidade, você tem que estudar tanto. Universidade pública, acho que no particular também, mas na pública é assim. Você tem que estudar tanto que você não tem tempo para se aprofundar nos livros, por exemplo, da sua causa racial. Porque aquele conhecimento eurocentrado e branco é tão maçante, ele é tão denso, é em tanta quantidade, que você estuda 24 horas. Você não tem a chance de ter um conhecimento geral da questão racial enquanto você está lá dentro. Geralmente, o conhecimento ele vai se dando, e essa consciência racial, a não ser que a pessoa já seja militante, ou enfim, já tenha pais incluídos no movimento negro e tudo mais. Mas caso isso não aconteça, né, essa pessoa vai ter isso após a universidade. Porque não vai ser na universidade que você vai aprender sobre Frantz Fanon, entendeu? Sobre Lélia Gonzalez, sobre Silvio Almeida, né? Sobre os intelectuais negros. Você vai ter que buscar por fora.
Enquanto isso, na sua quebrada, na sua favela, na sua comunidade, você é chamada de preta metida. É um estereótipo atribuído às mulheres negras. Você só quer uma vida melhor para você, para sua família, né? E para as outras pessoas pretas. O que as pessoas não se dão conta é que quando uma pessoa preta ascende socialmente, ela movimenta toda uma estrutura e ela puxa as pessoas que ainda não estão no mesmo patamar que elas, ajudando essas pessoas até mesmo financeiramente. Já tô terminando. Ainda existem as festas da turma, as festas luxuosas, né? Em lugares caríssimos que você é obrigado a ir, senão você não está ajudando a turma. Geralmente as festas terminam 2, 3 horas da madrugada e você tem que gastar um dinheirão de táxi que você não tem, ou então tem que ficar se humilhando para pedir colega para os seus amigos brancos, né? Ou para dormir na casa de alguém, é coisa parecida. Os trabalhos de grupo são um inferno, né? Um inferno para quem é preto também. E muitas vezes, como aconteceu comigo, apagam a sua parte do trabalho. Só a sua parte. Como aconteceu comigo, uma cadeira de saúde coletiva. Que a professora teve que parar para que eles incluíssem novamente a minha parte na apresentação, para que a gente pudesse continuar. Aí vem os congressos importantíssimos e coisas importantíssimas para o currículo Lattes, todos fora do Brasil, e você não tem dinheiro para ir. Ou em outras capitais, ou em outras cidades. E é muito, muito importante. Só quem consegue tal cargo ou tal posição naquela carreira, naquela profissão, é quem tem o congresso feito em Paris. Ou em Nova York. Estão percebendo? Como é desigual para pessoas negras e não negras? É isso, pessoal. Esse foi um papo, nossa primeira série do Cabeça de Nega. Tá? Me segue lá no meu Instagram. Acompanhe os vídeos aqui do Saúde Black. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!